Saudação, nação alviverde, amigos da Rede Coxa, uma quinta-feira para se esquecer, né? Mas não que seja algo muito raro na vida do Coxa Branca ultimamente, um dia para se esquecer, e ainda mais quando se trata de Copa do Brasil. Então, se a gente pega as últimas 6 temporadas, 2019, 20, 21, 22, 23 e 24, dessas últimas 6 temporadas, em 3, ou seja, metade, o Curitiba foi eliminado na primeira fase. Então, o RT, Manaus e agora a Águia de Marabá, se eu não estou equivocado. Então, são os últimos anos do Curitiba em Copa do Brasil têm sido extremamente vergonhosos. Curitiba vai a uma partida, independente de ser em casa ou independente de ser fora, mas principalmente essas fora, contra times menores, de menor expressão. O Curitiba vai até esses estádios, até essas localidades, e a torcida já fica extremamente apreensiva, porque sabe que o histórico não é bom, que o histórico joga contra e que alguma coisa pode acontecer. Falando da eliminação contra o Águia de Marabá, é claro que podemos apontar alguns culpados, se a gente pode chamar assim. Um Natanael que chega atrasado no gol de empate do Águia de Marabá, um Jamerson que dá muito espaço para que esse cruzamento aconteça, a defesa como um todo muito mal, e não é de hoje, mas o principal culpado, tem que ser dito, é o Guto Ferreira. Então assim, eu vou começar até essa análise do jogo de trás para frente, começando pela coletiva do Guto Ferreira, quando ele disse: se olharmos os números, fizemos um bom jogo. Querido, o Curitiba foi eliminado da Copa do Brasil. Eu não sei se você percebeu. A gente não está aqui para ficar olhando dados do SofaScore. A gente está aqui para que o Curitiba seja classificado para uma próxima fase de uma competição que tem uma premiação milionária. Então, assim, se é pra gente ficar fazendo o jogo, perdendo o fim dele, para entrar no SofaScore e saber e ver que os números foram maravilhosos, o Curitiba deu sei lá quantos chutes a gol, que o Curitiba finalizou tantas bolas, fez tantos cruzamentos, trocou tantos passes, porra, aí não dá. Eu prefiro que a gente entre no SofaScore, veja que o Curitiba deu 10 chutes a menos que o adversário, mas saiu de campo vitorioso e com um time aguerrido, com um time que não sofreu sustos, entendeu? Então, assim, primeiro ponto de tudo, o Curitiba é eliminado por um time Série D, por um time do Pará com um orçamento infinitamente menor e que passou com muito mérito por cima do Curitiba ontem. E você tem que ouvir o seu treinador falar: não, mas a gente fez um bom jogo. Cara, a tua obrigação era chegar no mínimo na terceira fase e não ser eliminado na primeira para um time que tem um investimento sabe-se quantas vezes menor do que o seu, e você ir numa entrevista coletiva e falar que pelo menos vocês fizeram um bom jogo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, erro crítico para mim ontem do Guto Ferreira, colocar o Marcelo Benevenuto em campo. Não acho que o Marcelo Benevenuto seja um péssimo jogador, um jogador ruim, não é isso, mas você tirar o Maurício Antônio, que é o melhor jogador do sistema defensivo do Curitiba em 2024, para colocar o Benevenuto por um critério que ainda não se sabe, é o primeiro erro capital para mim do Guto Ferreira, e esse erro se traduz quando o Benevenuto é expulso, deixa o Curitiba com 1 a menos, e o Águia ainda por cima vai lá e faz o terceiro gol na falta em que o Benevenuto é expulso. Então assim, o Curitiba poderia, por exemplo, no gol do final do jogo, caso o Benevenuto não tivesse feito aquela falta e sido expulso, empatado o jogo e hoje estaria classificado. Eu estaria aqui criticando a performance ainda, mas ainda assim o Curitiba estaria pelo menos classificado. Então, não tem uma justificativa, pelo menos não se veio a público ainda a justificativa do Guto Ferreira, do porquê, ou se teve na coletiva eu acabei não vendo, porque eu também não assisti inteira, do porquê a escolha do Benevenuto pelo Maurício Antônio. Maurício pode não ser um cara de explosão física como o Benevenuto foi e ao longo da sua carreira, se a gente for comparar os dois, né, se for comparar o Benevenuto com o Maurício Antônio, mas o Maurício é muito mais técnico, muito mais técnico, e está jogando muito mais bola. Eu não duvidaria se o Benevenuto pegasse a vaga, seja do Maurício ou do Bruno Melo, ao longo da temporada, porque ele não é um jogador ruim, assim, não é um bagre, de estrela maior, nem nada, mas é um cara que não estava sendo titular no Fortaleza e ele estava sem ritmo, e o cara chegou, o Benevenuto chegou faz lá 2 semanas,
E aí agora, no jogo mais importante do ano, desse primeiro semestre do Coritiba, você coloca ele para começar jogando só porque ele fez dupla de zaga com o Bruno Melo, sabe-se quantos meses atrás. Para mim é o primeiro erro capital, um cara sem ritmo para o jogo mais importante do ano. E aí você precisa citar o fato do Matheus Bianchi ser o camisa 9. Deu certo no Atletiba por ele ter feito o gol de empate. E aqui vão muitas aspas. Eu tentei entender uma lógica por trás do Guto Ferreira, tento entender uma lógica por trás do Guto Ferreira, de colocar um cara que é meia, nem é o caso do Bianchi também, porque nem meia ele é volante, mas um cara que, em teoria, joga no meio, no setor de meio campo, como 9, no Atletiba fazendo essa função de falso 9 junto com o Figueiredo. No Atletiba deu certo porque você tinha o Figueiredo e o Bianchi revezando esse falso 9, e isso arrastava o Thiago Heleno da zaga e abria esse espaço. Então, quando o Thiago Heleno saía desse espaço, abria-se aquele buraco no meio da zaga, e a única justificativa plausível que eu consigo entender e buscar do Guto de usar o Bianchi vamos ganhar em estatura porque ele é alto. Só que o Bianchi é ruim pelo alto, o Bianchi é ruim por baixo, o Bianchi é ruim defendendo, o Bianchi é ruim atacando. Qual é a justificativa do Matheus Bianchi como camisa 9? Tudo bem, estávamos sem um centroavante de ofício por questões de lesão muscular. O Herbert não viajou, Brandão não viajou, o Damião acabou de chegar, não viajou. Mas e aí? Então por que você não pensa algum esquema diferente que não seja o Matheus Bianchi de camisa 9? Ontem, de novo, no Atletiba ele perdeu um gol feito na cara do Bento. Ontem ele, de novo, na frente do gol, talvez não tão feito quanto o do Bento, mas um lance em que um atacante finalizaria pelo menos no gol, e a chance era clara de gol, e ele dá um chute ridículo para fora. Então, assim, não dá para justificar você colocar um cara, primeiro, colocar o Matheus Bianchi como titular. Ele não tem capacidade técnica para ser titular do Coritiba. Segundo ponto, colocar ele como 9, ele nunca foi 9. Então, assim, colocar o Matheus Bianchi de titular e ele como 9. Um cara que não defende, um cara que não ataca. Qual é a lógica? Jogo mais importante do ano, qual é a lógica de colocar o Matheus Bianchi como camisa 9 do Coritiba? Não consegue fazer uma pressão boa nos zagueiros na saída de bola. É extremamente atabalhoado. Não sabe qual é a função dele direito em campo. O cara que era para ser um suposto falso 9 ali, estava o Robson fazendo a dele, o Robson correndo pela ponta, porque ele estava correndo todo errado, sabe? Movimentações que afetam o time, essas movimentações erradas afetam o time no coletivo. O David da Hora fez um jogo ruim, não dá para saber se é falta, é óbvio que é falta de ritmo de jogo, mas ele pelo menos estava treinando, então olhando para o banco e para quem foi, entre ele e o Wesley Pomba, eu até entendi o porquê a escolha do David da Hora, mas fez um jogo ruim, acabou afetando um pouco ali esse poderio ofensivo do time, muito mais por uma falta talvez de ritmo do que de qualidade efetivamente. Mas muito ruim, assim, então assim, muito ruim. E aí a defesa, você pula o meio campo e vai para a defesa. O Coritiba sofre muito com bola aérea. Sofreu 2 gols do Maringá, sofreu gol do Azures, sofreu gol do Águia de Marabá. O que está faltando para o Guto Ferreira olhar para esse sistema defensivo e corrigir isso? Jamerson mal, o Bruno Melo mal, isso falando de ontem, né? Bruno Melo mal, Benevenuto horrível, porque foi expulso, Natanael mal. O sistema defensivo está muito ruim. Então, assim, Coritiba precisa. O Coritiba é o melhor ataque do Campeonato Paranaense. Compensação dos times que estão se classificando é a pior defesa. Então, praticamente a pior defesa. Então, não dá. O Coritiba precisa criar uma sinergia entre os setores. Tá muito ruim, tá muito mal. Guto Ferreira, de novo, quer se apegar em números para justificar o injustificável, que é ser eliminado de uma Copa do Brasil numa primeira fase para um Águia de Marabá, com um desempenho muito ruim, mas muito ruim mesmo. Já vem um declínio essas atuações do Coritiba desde que o Guto começou com essa invenção com o Matheus Bianchi e aí você deixa o meio completamente exposto. É claro que não estou dizendo que o fato do Bianchi ir para o meio fica exposto porque o Bianchi deveria estar lá. O Bianchi deveria não estar nem em campo. Começa por aí. Mas você precisa armar o time de um jeito muito mais coeso. O Coritiba precisa obrigatoriamente agora de
um ponta titular para fazer uma sombra ali junto para o Figueiredo. O Figueiredo hoje para mim é titular, seria Damião, Robson e Figueiredo, esse trio titular na frente, mas é bom que o Wesley Pomba não entre mais, que o Bianchi não entre mais, então a gente precisa desse corpo, e ontem ficou muito claro que o Coritiba não tem elenco. É muito claro que o Coritiba não tem elenco, porque nas primeiras lesões em grande número que o clube teve, isso com certeza vai acontecer ao longo do ano, o Coritiba ficou completamente aquém daquilo que se espera de um time que dizem os seus diretores vai brigar pelo título da Série B. Então, uma vergonha que não... como a torcida do Coxa Branca pode dizer, é uma vergonha que a gente não se surpreende, mas que ao mesmo tempo não deixa de ser uma vergonha pelo tamanho do investimento que o Coritiba tem em diferencial ao Águia de Marabá, ainda mais se for considerar que a SAF está pondo dinheiro. Então é uma vergonha o Guto Ferreira dar esse tipo de entrevista, uma vergonha esse tipo de escalação que ele está fazendo, esse tipo de tentativa que ele está fazendo, e não dá para justificar que porque tenho todos os meus centroavantes titulares machucados. Então pense numa outra forma de estrutura de time, porque o Matheus Bianchi não pode ser o camisa 9, e a nossa zaga precisa urgentemente ser treinada e melhorar, e você não pode colocar o seu melhor zagueiro no banco no principal jogo do ano, e colocar um cara que acabou de chegar sem ritmo de jogo só porque ele fez dupla de zaga, sabe-se Deus quanto tempo atrás, com outro companheiro de equipe. Então, para mim, uma derrota e uma desclassificação toda na conta do Guto Ferreira, como eu falei no começo ali rapidamente. É claro que a gente pode apontar culpados aqui no sentido de Natanael não subiu na bola do gol de empate, Jamerson deu espaço, o Benevenuto foi expulso, saiu o gol de falta. É claro que isso contribuiu e essas falhas técnicas contribuíram, mas muito disso é culpa do Guto, é culpa de treinamento, é posicionamento errado, é coordenação defensiva errada, é escolha dele de colocar o Benevenuto em campo sem ritmo de jogo. Então tudo isso, para mim, ontem é da eliminação na conta do Guto Ferreira. Beleza? Estamos de volta aí com essas análises. Infelizmente, o jogo do Coritiba teve pouca busca em termos estatísticos de todas as mídias estatísticas aí do mundo, muito por conta de ser o jogo contra o Águia de Marabá. Então, saindo alguma coisa, a gente coloca nas nossas redes sociais aí de estatísticas. Eu coloco lá no Twitter, principalmente da Rede Coxa, as estatísticas do jogo, para a gente poder começar a analisar esse jogo com um pouco mais de números também, beleza? Um abraço, satisfação e tamo junto. Saudações alviverdes.